Bem, gente, boa tarde. É uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco. Queria dizer que é uma oportunidade bastante singular, sobretudo tendo o professor Paulo César dos Reis aqui conosco. E não poderia ser diferente, né? Uma data tão emblemática para a nossa comunidade política, não poderia ser diferente a Universidade de Vassouras ter algum tipo de iniciativa relacionada a esse acontecimento. Agradeço muitíssimo novamente a presença de todos vocês e, sobretudo, ao Paulo César dos Reis, pela amizade, pela parceria que a gente tem construído aí nesses últimos anos. Então, de uma maneira bem objetiva, o Paulo César dos Reis, ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e também é graduado em História pela Universidade Federal Fluminense. De resto, Paulo, sinta-se à vontade, sinta-se abraçado. Repito que é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e agora é contigo. Agradeço aí a Luiz Felipe pela apresentação aí, sempre generosa, e abrir esse canal para a gente poder dialogar, agradecendo, né, em nome do Felipe, a toda a Universidade de Vassouras, que tem abraçado muitíssimo bem já há alguns anos, né, o Luiz Felipe, a história, né, com doutorado, mestrado, doutorado de grande importância, principalmente no cenário de uma discussão de uma história regional, que é muito importante porque a gente pensa muito Europa, pensa muito Ásia, África, a gente conhece capitais da Europa e não conhece as capitais dos estados brasileiros, por exemplo. Às vezes a gente não conhece nem os municípios da nossa região, né? Se a gente pegar aqui, estou falando de Maricá, como aí acho que todos são moradores de Maricá, estou morando em Maricá, assim como o Luiz Filipe também, né, abraçou a cidade de Maricá, e muita gente não sabe nem, às vezes, quais são as cidades limítrofes Paulo, só um de Maricá. adendo. Nós temos aqui Sim. professores também que atuam em Vassouras, tá? O Paulo Tamioso e o Luiz Ah, Felipe. forte abraço aí aos colegas professores aí. A região de Vassouras é uma região belíssima, com uma história importantíssima, né? Mas hoje o que acontece? Eu estou puxando essa questão de Maricá porque as pessoas conhecem pouco da história de Maricá, e o 7 de setembro custou um pouquinho a chegar aqui na cidade enquanto um símbolo, né, do novo Brasil que surgia naquele momento da década de 20 do século XIX, né? O pessoal conhece muito aqui a história do baile da Princesa Isabel, que foi bem à frente, ali já no final do XIX, o famoso baile da Princesa Isabel, que aconteceu na Casa de Cultura, que eu convido todas e todos e todes a visitarem, que é um monumento lindíssimo, antiga cadeia pública e antiga Câmara de Vereadores da cidade de Maricá. Não vai faltar oportunidade para a gente conversar sobre isso um dia, sobre a Câmara, que foi construída lá em 1846, salvo engano, e a Princesa Isabel fez um baile aqui belíssimo que juntou os coronéis da época aqui da região. Tem um livro muito importante sobre o Brasil Império, que é do Ilmar Matos, que é o Tempo Saquarema. E o Tempo Saquarema se passa exatamente aqui na nossa região. Tá? Saquarema, Rio Bonito, Maricá, Itaboraí. Então, essa região era uma região de grande produção de cana-de-açúcar. Tá? E esses coronéis, detentores do poder das fazendas de cana-de-açúcar, eram deputados super influentes que constituíram o primeiro gabinete de Dom Pedro II, mas isso é uma outra história. Agora a gente vai remeter um pouco mais para trás e vamos falar do Pedro I, né, o primeiro imperador do Brasil. E alguém sabe por que ele pegou esse título de imperador? Que é muito interessante isso, né? Como é que você se reveste como um imperador no momento em que se colocava as coroas, né, em xeque? Você tinha a coroa britânica, morreu ontem, Elizabeth II, rainha da Inglaterra, não era imperatriz da Inglaterra. Então, esse título de imperator, e aí o Filipe um dia pode conversar com vocês, né, surge lá no Império Romano, a questão do imperator, né? Mas o que acontece? Dom Pedro I se reveste desse título porque o Brasil ele já tinha sido elevado à condição de vice-reino de Portugal. E já existia um rei do Brasil,
que era Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Dom João VI, que era o rei do Brasil. Por isso que, no contexto da construção da independência do Brasil, né, se constituiu a ideia de um império pelo tamanho que era o Brasil, né, o tamanho do território brasileiro, e pela importância que deveria ter diante do Reino de Portugal. Então, para você ter uma diferenciação, se construiu, né, a ideia, a lógica simbólica, né, o título de imperador do Brasil. E é importante a gente frisar aqui, né, a construção do 7 de setembro, que tem 2 dias que aconteceu, a gente viu aí a festa do bicentenário, que, na verdade, foi pouquíssimo comemorado, acho que foi mais comemorado no exterior do que dentro do Brasil. Na verdade, o que a gente tem, e aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, é um desfile militar. Em todo lugar que você fala sobre processo de autonomia, de independência, é sempre uma festa popular. Se você pega na França, né, o dia não é da independência, mas é o dia da Revolução Francesa, né, um marco que eles têm, que é a virada para um republicanismo, né, a saída de uma monarquia e a entrada para o republicanismo, é comemorado pelo povo, com piquenique nas praças, né? As pessoas saem às ruas com as cores da França, botam em suas janelas as cores da bandeira e vão para as ruas, comemoram. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares. Quando a gente pega o Brasil, a gente vê, na verdade, um desfile militar e não vê o povo nas ruas, né? Pouquíssimas pessoas e cada vez menos pessoas se sentem legitimados com o desfile, né? Não se sentem incluídos com o desfile. Até um tempo atrás, ainda talvez ocorra em cidades do interior, havia os desfiles cívicos das escolas municipais, né, e estaduais, algumas até particulares, mas o grande ápice do 7 de setembro é o desfile militar. E nem sempre foi assim, né? E já começando a nossa conversa, quando o Dom Pedro I recebe a carta de Dona Leopoldina, e aí é uma figura histórica de grande importância, porque toda vez que Dom Pedro saía da corte, a corte era a cidade do Rio de Janeiro, quando ele saía da corte e ia para outros lugares, quem assumia como regente era a sua esposa Leopoldina. A Leopoldina era uma princesa austríaca do Império, né, dos Habsburgos, que era um dos principais impérios europeus, né, um dos mais tradicionais impérios europeus. E ela era altamente intelectualizada. E ela que assumia o comando quando Dom Pedro estava fora. E dizem as boas e más línguas, né, todas as línguas diziam isso, que havia uma preferência até de Dom Pedro viajar, porque ela tratava, né, a corte de maneira mais séria do que o Dom Pedro. Dom Pedro era muito novo, muito jovem, né, 26 anos, a sua esposa também gerava nessa idade, né, a Leopoldina, eram muito jovens e estavam ali. Dom Pedro como regente do Brasil, né, porque o seu pai, Dom João VI, que veio em 1808, construiu a ideia de um império dual, um império, né, onde a coroa portuguesa passou a residir aqui por conta, né, da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte, né, as tropas francesas, né, de Napoleão Bonaparte. Ele veio parar aqui, né, o Dom João VI, e construiu as bases para o que seria o Império do Brasil. Tá? Então, Dom João VI ficou aqui entre 1808 e 1820, foi embora por conta de uma revolução liberal que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal. Tá? Não vou detalhar isso, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Não que seja ruim, isso é muito bom, né? Mas rapidamente teve a chamada Revolução do Porto, a Revolução Liberal Constitucional. Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal e jurar a Constituição do Porto, que era a Constituição liberal. Lembrando que o Dom João vem de uma monarquia que a gente chama de absolutista, uma monarquia que o poder central está na mão do rei. Tanto o rei é a figura de governo, quanto a figura de Estado. E eu vou explicar daqui a pouco isso. Figura de governo e figura de Estado. Quer dizer, ele governava
e ele também era o símbolo do Estado, né? Então, ele era a figura máxima, por isso a gente chama de absolutismo. Não é que ele reinava sozinho, é que ele era a figura máxima, incontestável, né, de um determinado lugar, no caso do Império Português, né? E Dom João voltou e deixou seu filho, Dom Pedro I, né, Dom Pedro, como regente do Brasil, né? Tem aquela frase famosa que ele diz, ó, se der problema, assume aqui antes que um outro aventureiro faça. E é o que acaba acontecendo. Então, nessa construção de Dom João VI saindo do Brasil e Dom Pedro ficando, há uma pressão dos liberais do Porto, né, pelo retorno de Dom Pedro a Portugal. Por que isso? Porque Dom Pedro era uma ameaça, né, para que ocorresse uma autonomia do Brasil, que de fato ocorreu. E uma figura muito importante nesse contexto era o José Bonifácio de Andrada, que é conhecido como patriarca da independência, né? O José Bonifácio é tido como um dos principais intelectuais do mundo português do século XIX. Ele é brasileiro, nascido em Santos, né? E ele era uma figura inteligentíssima. Quando ele percebe que a Revolução do Porto, na verdade, contribuiria para o Brasil voltar a uma condição econômica e social anterior à vinda de Dom João VI, isso é, que o Brasil voltasse a ter uma relação econômica de dependência de Portugal, isto é, produtos brasileiros somente seriam negociados em praças portuguesas, em portos portugueses. Quando ele percebe isso, e o José Bonifácio é um cara do campo da economia, né, formado em direito, mas é do campo do pensamento econômico, quando ele percebe isso, ele começa a ativar aqui no Brasil grupos de políticos, né, grupos de pessoas poderosas, de nobres, a começar a questionar a autoridade da Revolução do Porto. E como havia vários projetos aqui, inclusive projetos republicanos, lembrando que o contexto do continente americano desse momento era republicano. Os países que estavam aqui e se tornavam independentes dos seus colonizadores eram todos republicanos, menos o Brasil. Por quê? Porque a ideia do Brasil continental, de você conseguir organizar as diversas elites, né, que existiam no Brasil, os diversos interesses que existiam no Brasil, a única forma que o José Bonifácio encontrou de manter a unidade era colocando Dom Pedro como imperador do Brasil. Por que o Dom Pedro imperador do Brasil? Porque ele tinha um revestimento, né, não apenas de nobreza, mas também tinha aquela lógica ainda, a ideia de que o monarca era um eleito de Deus. Então, não poderia haver contestação nenhuma sobre a legitimidade de Dom Pedro ao trono do Brasil. Né? Então, o que se faz? Se constrói a ideia de que a única saída era Dom Pedro virando imperador do Brasil. E essa construção vai ser de 1820 até 1822. Quando Portugal estava lá, as pessoas que estavam ligadas à revolta do Porto estavam tensionando para Dom Pedro voltar, ao mesmo tempo os brasileiros falavam, não, fica. Inclusive, a gente tem um ato de Dom Pedro dizendo que eu vou ficar. Eu fico. Por que eu fico? Porque os brasileiros querem que eu fique. Isto é, a elite quer que eu fique. A mesma elite que ganhou título de nobreza de Dom João VI. A saída de Dom Pedro significava uma possível perda desse título de poder. Então, era mais valioso para essas pessoas buscarem um caminho diferente, porque no econômico a ideia era você se atrelar novamente a Portugal, e no aspecto social, político, era você ter uma possibilidade de voltar também a uma condição anterior. Nunca foi falado em perda de título, mas a partir do momento que a pessoa que te deu o título saiu e a outra que está avalizando pode sair, esse título seu pode perder o valor.
E não era isso que os produtores de cana-de-açúcar, de café, as pessoas que estavam no comércio do ouro, no negócio do ouro, do diamante, da pesca da baleia, quer dizer, aquelas pessoas que detinham poder econômico queriam também o quê? O poder político. E o poder político, naquele momento, se dá, via de regra, com títulos de nobreza. Pouquíssimos deputados da chamada Constituição de 1923 não eram nobres. Porque quando Dom Pedro estica a corda, né, da relação dele com Portugal, estica a corda até o máximo, e ele está naquele famoso retorno da casa de Domitília, da Marquesa de Santos, né, ele está ali passando por dentro ali de São Paulo, onde é hoje ali, né, o antigo Rio Ipiranga, né, onde tinha uma fazenda. Dizem as más línguas que ele estava no lombo de um burro, porque era o animal de tração mais forte para subir a serra. Estava com uma roupa muito simples, porque fazia um calor danado, setembro, né? 7 de setembro, fazia um calor danado, e ele ainda estava com piriri, porque tinha bebido muito, comido muito, e estava lá já há muitos dias na casa da Domitila, que era a sua amante, que chegou a ter filhos com ele, etc, etc. E aí ele recebe a carta da Leopoldina e faz aquele famoso grito, né, independência ou morte, que ninguém sabe se isso aconteceu de fato, né? Por isso que o 7 de setembro não era comemorado durante o reinado de Dom Pedro I, porque não foi um fato relevante. Para ele, não era relevante, né, aquele ataque de raiva que ele teve. Não, estão querendo que eu volte para Portugal, não vou votar coisa nenhuma, e vamos ficar aqui mesmo, é independência ou morte. Ou os caras me aceitam como regente disso aqui, né? E depois imperador disso aqui, ou vamos para o pau, que é o que acontece, que é uma coisa que pouca gente discute aqui, né? Que a gente discute pouco, que é a guerra de independência do Brasil. Existiu uma guerra que durou até 1825, que foi de 1822 a 1825. A gente vai falar um pouco dela também. Então, o que acontece? Naquele ato que foi retratado num quadro, né, pintado em 1888, aquilo ali é uma alegoria, que foi criada durante o final do segundo reinado por Dom Pedro, sob encomenda de Dom Pedro II, que queria criar símbolos nacionais a partir de sua família. E aí tem aquele quadro imenso, lindíssimo, salvo engano do Pedro Américo, lindíssimo, que é o quadro da independência, né? Mas aquele fato, né, do jeito que foi pintado ali, dificilmente aconteceu. O mais provável, e são relatos que a gente tem de pessoas que estavam ali, né, é que ele estava, de fato, no lombo de um burro, né, com vestimentas leves, um chapelão grande para não ter insolação, o cara é um europeu, né, não está acostumado com o sol daqui, etc. Né? Enfim, a ideia do piriri, que ele estava na festa, aquela coisa toda. Então, na verdade, isso foi uma construção. Só que é uma construção posterior a Dom Pedro I. Porque depois que ele dá o grito do Ipiranga, ele segue para a cidade do Rio de Janeiro e começa a se reunir com a sua futura corte, com os nobres, e começa a negociar o futuro governo. E nessa negociação do futuro governo, se estipula a data de 12 de outubro, aniversário de nascimento de Dom Pedro I, 12 de outubro, que é o dia do descobrimento da América, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? O 12 de outubro como a data para, de fato, fazermos a independência do Brasil. E o 12 de outubro foi escolhido exatamente por ser aniversário de Dom Pedro. Ele não foi bobo, ele fechou, vai ser 12 de outubro, que eu vou fazer 26 anos. Então, dia 12 de outubro vai ser a nossa data. Porque o 7 de setembro era um acontecimento que ninguém estava trabalhando aquilo para ser o dia da nossa independência. Foi no meio do mato, ninguém viu nada, não sabe nem se aconteceu de fato isso. Agora, o 12 de outubro foi uma construção que começou lá pelo dia 9 e 10 de setembro até outubro, praticamente, né, um pouquinho mais de um mês, construindo o ato que foi conhecido como o ato de aclamação de Dom Pedro, imperador do Brasil. Quer dizer, o povo o aclamou como imperador. Quer dizer, o povo exigiu que Dom Pedro fosse colocado como imperador do Brasil. E é no dia do seu aniversário. Quer dizer, mais simbólico do que isso,
Não tem. No dia do seu aniversário é o dia, quer dizer, o dia do seu nascimento é o dia da libertação do Brasil do jugo português. Mesmo ele sendo um português, mesmo ele sendo herdeiro da coroa portuguesa. E aí ele vai, no dia 12 de outubro, para a sacada, né, de uma das janelas do Teatro São João, que fica ali, quem conhece o Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, tá? Vai ali da sacada do principal teatro da cidade e lê um discurso muito fervoroso, autoafirmando a independência do povo brasileiro e dizendo que ele era uma pessoa que se identificava e amava o povo brasileiro. E, portanto, ele deveria ser o imperador. E aí ele é aclamado pelo povo como imperador do Brasil. É claro que povo, de fato, não tinha. O que você tinha ali? A elite senhorial brasileira que residia no Rio de Janeiro, que era a capital da corte. E aí a gente tem o 12 de outubro como data comemorativa durante o curto reinado de Dom Pedro I, que vai durar até 1831. Então, de 22 a 31, a data que se comemorava era o 12 de outubro, coincidindo com a data do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, né, e, posteriormente, a data, né, da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, você tem essa construção. O 7 de setembro era uma data obscura, que, longe de Dom Pedro trabalhar essa data, ele estava saindo da casa da amante, indo para o Rio, recebe no meio do caminho a carta da esposa. Aí ele vai ter isso como a data da independência do Brasil? De jeito nenhum. E aí ele faz toda a festa no dia 12 de outubro, com seus pares, com os nobres, e vai ser muito comemorado. O exército se faz presente lá, que ainda não era o exército brasileiro, era o exército português, se faz presente. Né? As pessoas juram obediência, fidelidade a Dom Pedro. Ali, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, era o centro nervoso do Brasil. Ali ressonava para todo o Brasil, reverberava para todo o Brasil. O jornal O Fluminense, que existe até hoje, é um jornal de Niterói, o jornal O Fluminense, ele vai trazer a notícia da independência, né, no dia 12 de outubro. E assim vai. Quer dizer, essa era a data comemorada até 1871. Por que passou a ser o 7 de setembro? Porque quando Dom Pedro ele sai do Brasil e volta a Portugal, e aí é um contexto de morte de Dom João VI, né, em 1826, morre Dom João VI, né, e no trono, o Dom Pedro era o herdeiro, né, o primogênito, só que Dom Pedro, quando aceita ser imperador do Brasil, ele abre mão de ser rei de Portugal. E quando ele abre mão de ser rei de Portugal, ele deixa para sua filha, que se chamava Maria. Ele deixa o reino para sua filha. Só que havia um outro herdeiro em disputa, o irmão mais novo de Dom Pedro, que era Dom Miguel, patrono das ciências de Portugal. E Dom Miguel se casa com a sobrinha para fazer a unidade. Seria a Dona Maria, né, Maria Leopoldina, a rainha, e o Dom Miguel seguiria o seu consorte, como é a rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth II, que morreu agora, né, ontem, né, o marido dela era o consorte, o primeiro consorte. Quem reinava era ela. Por quê? Porque o sangue real é dela, como o da Maria, o sangue real é dela. Né? Quer dizer, é a linhagem de Dom Pedro. Dom Pedro abre mão para a linhagem dele continuar, Dona Maria. Só que Dom Miguel não cumpre o acordo. Ele não vai cumprir o acordo. E ele dá um golpe na esposa, que era a sobrinha. E aí a gente vai ter uma guerra civil em Portugal. E nesse passo da guerra civil de Portugal, Dom Pedro começa a mandar dinheiro para as tropas marianas, para as tropas da sua filha. Começa a mandar dinheiro para alimentar as tropas dela. Isso foi uma denúncia enorme que foi feita no Brasil. Né? Os brasileiros, né, a elite brasileira não gostou nada disso. Né? Inclusive, a gente tinha no período, e daqui a pouco vou voltar à Constituição,
no período da Constituição de 23, 24, a gente vai ter 3 partidos, né? Você vai ter um partido mais moderado, vai ter um partido chamado Partido Brasileiro, né? Que o Zé Bonifácio faz parte, e você vai ter o Partido Português, que eram aquelas pessoas que estavam ali lado a lado com o Dom Pedro, né? Que eram os seus mais chegados, os mais fiéis. E, por conta disso, você tinha toda uma desconfiança, de fato, se Dom Pedro queria ser né, o imperador do Brasil, ou se ele pretendia novamente pegar a coroa de Portugal. E o Brasil não queria isso. A elite brasileira não queria isso, queria independência, não queria voltar a uma condição, mesmo sendo uma condição superior, a voltar a fazer parte do Império Português. Então, dentro dessa construção toda, o Dom Pedro, recém-coroado imperador, ele abre mão da coroa portuguesa. Você vê que ele é uma pessoa muito interessante. Ele abriu mão da coroa portuguesa a favor da filha mais velha. Depois ele abre mão da coroa brasileira a favor do filho, né, do filho homem mais velho. Ele tinha outras filhas, né? Se eu não me engano, o Dom Pedro II era o terceiro filho, né? Terceiro ou quarto filho. Mas para Portugal ele manda a filha, né? Aqui para o Brasil, claro que a filha era bem mais velha. Aqui para o Brasil ele não põe uma menina, ele põe um menino, né? Que contava aí 6 anos de idade quando ele vai embora. E aí o que acontece? Ele abre mão do Império Brasileiro para ir lutar como um general, né? O primeiro general das tropas de sua filha, de Dona Mariana, onde ele acaba morrendo, né? Dom Pedro acaba falecendo em 1834, ele falece, né? Já com 36 anos, vai falecer, né? Mas ele é tido como um herói nacional porque ele consegue restaurar a paz de Portugal, derrotando as tropas de seu irmão Dom Miguel, né? E fica como herói lá. E aqui ele sai muito mal, né? Como, entre aspas, aí, o pessoal gosta de falar, como um traíra, porque ele constrói a ideia de império, sai e deixa uma criança no lugar. E ele foi muito criticado por isso. E nesse intervalo em que Dom Pedro II ainda era criança, você tem um período regencial. E é no período regencial onde, principalmente, as Forças Armadas Brasileiras, Exército e Marinha, estavam se constituindo aqui, né? Estavam constituindo um exército nacional aqui, já com um experimento de batalhas, que foi a Guerra de Independência, né, que eu já toquei aqui, que foi a Guerra de Independência que durou até 1825, já com esse experimento, você já tinha heróis de guerra aqui, e essas pessoas eram deputados, senadores, ministros. Então, você tem um contingente grande de militares dentro do governo, né? Inclusive, títulos que surgem na época, e um é muito conhecido, que é o título de coronel. Coronel era aquele que detinha um determinado número de terras e detinha um determinado número de pessoas, de capangas, de pessoas armadas que trabalhavam para ele, a serviço dele, fazendo uma espécie de milícias locais. O poder da coroa, o poder do império, dentro dessa vastidão de Brasil que a gente tinha, era muito restrito a Rio de Janeiro e as capitais. Quando você esparrama para o interior, como Maricá, por exemplo, o mandatário do poder era o político local, que era o detentor de terras, porque na primeira Constituição de 1823, que não foi totalmente embargada, muitos dos artigos propostos na Constituição de 23 permaneceram na Constituição outorgada de 1824. A grande mudança da Constituição de 24 foi o poder moderador, o poder do imperador. Mas o que acontece? Esses coronéis, recém-colocados como coronéis, aí vem a Guarda Nacional, vem uma série de questões interessantes, esses coronéis eram os vereadores, eram os deputados, eram os detentores de poder. Então, quando você tem esse vazio de poder entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, que vai de 1831 até 1840, esse vazio de poder se constrói, né, ou se consolida os poderes locais, muito ligado à questão da força, né, desses coronéis.
e dos militares de fato. Um filho de um coronel ou vira doutor, advogado, ou vira militar. Um ou outro vira padre ainda. Mas normalmente ou vira, né, o militar, ou vira advogado ou médico. Né? Mas normalmente se queria advogado, bacharel em direito. Para quê? Fazer carreira política. Não necessariamente o deputado era um militar de carreira, mas certamente tinha parentes, tios, avós, que eram até pai militares de carreira. Isso é fato. Né? Então, nesse lapso de tempo, o que acontece? Nesse vazio, essa elite detentora do poder, ela começa a criar uma outra data simbólica para a independência do Brasil, descolando a figura dita de traidor de Dom Pedro I, dizendo, olha, o 12 de outubro é uma data do Dom Pedro, pessoal. Essa não pode ser a data da independência mais. Não podemos botar a azeitona na empada do cara, certo? Ele traiu a gente e foi para Portugal. Agora são outros 500. É a gente que manda. Inclusive, houve um debate muito intenso se Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, deveria ou não assumir. Por isso que vai ter o golpe da maioridade. Se ele deveria ou não assumir. Se a famosa junta, né, primeiro a junta provisória, a trina permanente, depois a regência una, né, a ideia de uma regência se não poderia continuar nisso e a gente tendo, né, um gabinete e o Congresso mandando, né, o Congresso como mandatário, que era a fórmula muito parecida com a Inglaterra, o meio termo entre Inglaterra e Estados Unidos. E diga-se de passagem, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Os Estados Unidos e a Inglaterra trataram de reconhecer rapidinho. Salvo engano, a Inglaterra foi dia 10, foi 14, 18 de outubro, já reconhecido, já estava tudo certo, já estava tudo resolvido. Agora, tem alguém com o microfone aberto. Fechar aí, por gentileza, isso acontece, a gente esquece e abre o microfone. Mas o que acontece? Portugal custou a reconhecer o Brasil como independente, e isso custou para o Brasil alguns milhões de libras esterlinas, que era a dívida que a Inglaterra tinha, ou que Portugal tinha com a Inglaterra. O Brasil, para ficar independente, Dom Pedro aceitou isso, Dom Pedro I, voltando, fazendo um recuo aqui, que isso é importante, ele aceita isso para ter a garantia de que Portugal reconheceria o Brasil como um Estado autônomo. Pagou a dívida externa de Portugal com a Inglaterra e ainda pagou uma soma, né, se eu não me engano, 2 milhões de libras esterlinas, para Portugal com uma espécie de indenização, porque o Brasil representava mais de 70% da receita do Império Português. O Brasil era riquíssimo, era o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo ainda. E já estava ali, já andando, pesca da baleia, sal, café, ainda tinha pau-brasil, enfim. Tem até um fato curioso, que uma parte do pagamento que o Brasil fez à Inglaterra foi um carregamento de navio de pau-brasil. Que o pau-brasil, né, você consegue extrair uma tinta de coloração vermelha do pau-brasil, e o vermelho é a cor dos nobres. Então, em determinados lugares, já no século XIX já acontecia tanto isso, não. Mas na Idade Média, né, só podia usar determinadas cores por conta de profissões, de cargos e de títulos. O vermelho era a cor dos nobres, então não era qualquer um que podia usar vermelho. E era uma tintura muito cara, então o pau-brasil sempre foi muito valorizado. Só que esse carregamento de pau-brasil que Dom Pedro manda para a Inglaterra, no meio do caminho, né, um cientista, um estudioso inglês, descobriu uma fórmula para produzir um vermelho tão intenso quanto o extraído do pau-brasil, só que feito quimicamente. E aí, quando chegou o carregamento de pau-brasil, já não valia mais nada. E aí, aquilo ali, enfim, só uma curiosidade, aquilo passou a não valer mais nada. Era um carregamento valiosíssimo, que num espaço de 60 dias passou a não valer mais nada. Menos, são 40, nessa época já 35 dias de viagem. Já não passou a ser mais nada. Né? Então, é uma das curiosidades. E a gente pagou uma indenização tremenda a Portugal, e aí nasce a nossa dívida externa a partir da nossa própria independência
institucional. Então, voltando aqui ao período ali em que Dom Pedro II assume e não assume, essa elite ela teve um pensamento, por assim dizer, republicano no sentido de um governo, ou melhor, de uma oligarquia, né, como se fosse uma forma de uma república, ou podemos até falar do império oligárquico, que a gente sempre fala essa palavra, oligarquia. O que é oligarquia? É o governo de poucos, é o governo dos poderosos, dos oligarcas, daqueles que detêm, né, o poder das terras, dinheiro. E, nessa época, o poder também se dava a partir do número de escravizados africanos que você possuía, né? Guardado aí as proporções, um escravo equivalia mais ou menos hoje a um carro popular, 20, 30 mil. Então, você ter 10 escravos, estamos falando de um patrimônio de 300 mil. Né? Se você tem 100 escravos, estamos falando de um patrimônio de 3 milhões, somente em escravizados. Então, assim, era detentor de terras, né? Da riqueza, terra como riqueza, escravizados como riquezas também, e também ouro, diamante, enfim. Né? Você tinha uma série de riquezas, e essa região nossa aqui, de Maricá, a gente vai ter várias fazendas riquíssimas nesse período. Né? E essas pessoas que estavam aqui, conservadores, muito conservadores, eles queriam poder para eles. E eles começam a desconstruir o 12 de outubro e a construir uma outra data. E aí chegou por um consenso que o 7 de setembro seria a melhor data, que foi a data em que Dom Pedro, pela primeira vez, disse: olha, independência ou morte, hoje a gente vai aprender, hoje a gente fica independente ou não. E era uma coisa assim, está ali em São Paulo, não está num contexto urbano, está num contexto rural, estamos falando de uma elite rural, agrícola, está dentro de uma fazenda, né? A paisagem que posteriormente vai ser pintada é aquilo mesmo, é paisagem rural, né? Parecendo que o Brasil é um grande sertão, né? E a palavra sertão vem de deserto grande, né? Um desertão, você tira o D aí, fica sertão. Um grande sertão, né? Quer dizer, o Brasil como um país agrícola. Essa era a lógica. O Brasil dos coronéis, um Brasil de uma elite detentora do poder. E aí se começa a criar essa lógica do 7 de setembro. E o 7 de setembro, cada vez mais, vai deixar de ser uma data civil, né? Cívica e civil, patriótica e civil, e passa a ser associada ao militarismo. Porque quem queria deter o poder naquele momento eram esses coronéis que estavam associados por laços consanguíneos aos militares. Nenhum oficial, pouquíssimos, não vamos falar nenhum, né? Pouquíssimos oficiais eram de origem humilde. Os grandes oficiais, os generais, os marechais, os coronéis e assim por diante eram filhos da elite brasileira. Certo? Eram filhos da elite brasileira. Então, era o quê? Os privilegiados. Assim como a classe dos magistrados. Quem eram os juízes? Os juízes eram filhos de juízes. Eram donos de terra. Elite branca agrícola. Essa é a questão. E essa elite branca agrícola é quem detém o poder. Não é à toa que, quando Dom Pedro I vai embora, ele deixa o José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II, o futuro Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara. Quando a regência provisória, a trina provisória assume, afasta o José Bonifácio, retira ele da tutoria do futuro imperador do Brasil. Esse movimento era uma tentativa de quê? Isolar o príncipe herdeiro de um homem inteligentíssimo, que é o José Bonifácio, que foi o grande articulador do Império, e ele que conseguiu amarrar o Brasil, não fragmentar o Brasil em várias pequenas repúblicas, ele conseguiu amarrar num grande império, né? 2/3 do continente sul-americano é o Brasil. Então, ele consegue amarrar esse Brasil, né, a partir da figura de Dom Pedro. E quando Dom Pedro se retira e esses coronéis tomam o poder, né, tem um livro de 1925 do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Por que isso? Porque nas primeiras constituições só podia votar
quem era detentor de terra, quem era homem, branco, acima de 25 anos, tinha que ter lá um ganho, né? Tinha que ter dinheiro, tinha que ter um determinado pessoal de ganho, de salário, não era salário, mas de ganho, tal, de patrimônio, para poder votar. Mulher não votava. A mulher só vai votar no Brasil em 1932. Analfabeto não votava. Analfabeto só vai votar no Brasil a partir de 1988, 100 anos depois da abolição da escravatura, que os analfabetos podiam votar. Leia-se analfabeto, a grandíssima maioria dos analfabetos, quase que a totalidade dos analfabetos, negros. Por quê? Porque nesse processo, quando há a abolição da escravatura, em 1888, os negros não são ressarcidos. E eles saem de uma condição de miséria e entram numa nova condição de miséria. Uma miséria com um senhor identificável, o seu coronel, o seu senhor, e uma outra miséria que o senhor não é mais identificável. São vários senhores, mas ele permanece naquela condição de miséria, né? Então, esses coronéis tomam conta, né, do poder enquanto Dom Pedro II, né, o futuro Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, ainda é menor de idade, e eles começam a construir essa lógica do 7 de setembro e amarram o 7 de setembro com a parada militar. E aí é que entra essa questão de você associar o 7 de setembro, a data cívica, a data de comemoração do povo brasileiro, de sua libertação, né, de um Estado colonizado, né, a sua libertação de Portugal, para um país livre, né, para um país livre, e aí você vai associar isso à figura do militar. Nada contra os militares, não é isso. A gente só está dizendo o seguinte, vai associar a figura dos militares. E estão explicando exatamente por que isso. Porque os militares eram pessoas de grande cabedal de dinheiro, de grande cabedal, de grande poder. E eles que estavam exercendo o poder. Então, nada mais lógico de que dizer, que o 12 de outubro, que era uma data pessoal, Dom Pedro, na construção dele, acabou. E agora é o 7 de setembro, que aparece a figura de Dom Pedro. E a figura de Dom Pedro, a gente vai perceber no quadro do Pedro Américo, que é uma figura de traje militar. Militar de gala. Não é isso? Ele não estava trajado de gala. Ele não estava com um casaco de lã pesado, num calor, para subir a serra, né, para vir para o Rio de Janeiro. Não estava. Né? Provavelmente com roupas leves de algodão. Não é isso? E, no entanto, se constrói essa ideia. Os cavalos, na coisa da cavalaria, né? No Brasil é muito latente isso, né? O general de cavalaria, né? Isso é muito latente. E aí se constrói essa lógica do desfile militar. E as tropas vão à rua fazer a sua comemoração. Comemorar o 7 de setembro com uma data de conquista sua, cívico-militar. E, no entanto, não foram os militares que construíram a independência do Brasil. Foram figuras civis, como Gonçalves Ledo, como Zé Bonifácio, o seu irmão Antônio Carlos de Andrada, e outras tantas figuras que construíram isso. Né? Mas, como a gente já disse aqui, o Brasil era um território de coronéis, né? Aqueles possuidores de terras e escravizados, enfim, de patrimônio, essas pessoas que vão assumir o poder, os nobres que vão assumir o poder. E aí, quando assume, começa a construir simbolicamente esse 7 de setembro, que a gente tem hoje. E quando a gente vê o 7 de setembro e não consegue entender, e aí a gente reclama, nossa, como o povo brasileiro não é patriota. Ora, como é que eu vou ser patriota com uma data que não foi construída popularmente? Cadê o povo no ato de independência do Brasil? Onde estava o povo ali? Onde estava o povo? Como na República, e aí eu já faço o convite da gente fazer uma discussão lá em novembro sobre a República, como a República
Você pega as imagens da República, não tem povo. Não tem povo. Novamente, militares levantando a espada e bradando forte, que, ó, no caso da República, acabou o Império, agora é República. E o primeiro presidente eleito, não, né? O primeiro presidente aclamado foi o Marechal de Campo, Deodoro da Fonseca. Foi o primeiro. Né? Depois a gente vai ter mais um, que é o Floriano Peixoto, e depois a gente vai ter mais outro, né, um pouquinho mais à frente, que é o sobrinho do Deodoro, que é o Hermes da Fonseca, que também era um general, mas esse foi eleito. Né? Esse foi eleito. O Deodoro foi aclamado, né, como o primeiro presidente. Mas, enfim, isso é uma outra história. Para nós aqui, o que vale é o quê? É o 7 de setembro como uma construção feita pela elite. E aí o povo não participa, porque quem tem que participar é a elite. O povo não está dentro. Apesar disso tudo, quando a gente vai ter ali nos anos, principalmente nos anos 30, 40 do século XX, começa a se construir, isso no governo de Getúlio Vargas, começa a se construir um 7 de setembro, né? Já no primeiro bicentenário, em 1822, já há uma desconstrução do 7 de setembro no sentido de você fazer as comemorações nem tanto ligadas assim a Dom Pedro, a figura de Dom Pedro I, mas ligadas à ideia de um país, ligada à ideia de uma nação. Então, as comemorações de 1922 foram interessantes, porque a gente fez uma exposição internacional mostrando a indústria e os produtos agrícolas brasileiros para o mundo. Isso foi bastante interessante. Só que tem um ponto aí que é muito bom da gente olhar, que em 1922, no primeiro centenário, o antigo Morro do Castelo, que foi o ponto primeiro de ocupação da cidade do Rio de Janeiro, quando os portugueses expulsam os franceses em 1565, o Morro do Castelo é derrubado para fazer uma esplanada onde aconteceu a exposição internacional comemorativa dos 100 anos da independência do Brasil. E foi uma festa memorável, foi uma comemoração em que o Brasil se mostrou para o mundo. Era o Brasil que se tentava modernizar, né? Era a ideia de mostrar um Brasil moderno, industrial, né? E aí, logo em seguida, a gente vai ter o Vargas. E com Vargas, dando um golpe em 1930, militar, também, Vargas como militar, dando um golpe em 1930, mas o Vargas começa a criar a ideia de um 7 de setembro cívico, no sentido de trazer a população, o povo, para dentro do 7 de setembro. E aí a gente começa a ter recorrente o quê? A construção de desfiles nas escolas públicas, das crianças, das famosas bandas marciais nas escolas públicas. Né? E eu cresci, eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu cresci vendo os meses a partir de maio, junho, os ensaios das bandas marciais nas escolas. A gente passava nas escolas, estava lá as bandinhas marciais treinando para o 7 de setembro. E no 7 de setembro a gente tinha que ir com o uniforme passadinho, bonitinho, para fazer o desfile na avenida. Isso era muito recorrente. Hoje está muito embaixo, mas isso era muito recorrente. As crianças iam para lá. Né? Era um momento em que a gente, né, se travestia de brasileiro, estava lá, patriotismo, fazia exercícios na escola de bandeira, cantava o hino, enfim. Né? A gente cantava o hino normalmente, diariamente, pelo menos quando eu estudei, o hino era cantado diariamente, o que não significa nada. Né? Não significa nada, porque não é isso que representa um patriotismo, não é isso que representa um civismo. Né? Patriotismo é quando a gente tem apreço pelo nosso território. Isso é patriotismo. Quando a gente tem apreço para os nossos irmãos brasileiros. Isso é patriotismo, civismo. Quando a gente exerce uma cidadania, que é uma cidadania inclusiva, aí a gente está exercendo o civismo, a gente está exercendo o patriotismo. Né? Isso sim. Não adianta se vestir de verde e amarelo. Não adianta. Vai ficar igual o Louro José. Não adianta. Né?
No dia 7 de setembro, eu me visto de verde e amarelo, pronto. Bota a camisa da seleção de futebol do Brasil, né? A camisa da CBF, e digo, olha como eu sou brasileiro, estou vestindo a camisa da CBF. Não é isso. Né? E a construção do 7 de setembro, inicialmente, era o quê? Era militares na rua. Depois o Vargas quebra isso, né, após o primeiro centenário, e começa a introduzir um certo civismo, aí, uma certa relação. Aí você tem a Semana da Pátria, não é só um dia, é uma semana inteira da pátria que você tem. Né? E aí você constrói essa ideia do pertencimento, do ser brasileiro. E o Vargas ele trabalha com uma coisa muito interessante, que ele vai valorizar o mulato como o tipo, né, recorrente de brasileiro, isto é, a união entre o africano, ou africana, e o europeu. Né? E aí você tem o mulato, ou o índio, que já é o cafuso, mas é a ideia do mulato. E o mulato como um tipo resistente, o mulato como um tipo trabalhador, o mulato como o tipo ideal do Brasil. O Vargas vai trabalhar com isso. Porque ele vai fazer essa inclusão. Não é à toa que ele bota o carnaval para dentro do Estado brasileiro. Ele bota o futebol para dentro do Estado brasileiro. Né? Ele vai investir no futebol, ele vai investir no carnaval. Né? Ele vai fazer essa construção. Aí é uma construção nacional. Aí ele vai começar a trabalhar a história, a memória. Né? Não adianta, novamente, vestir verde e amarelo se você não conhece a história do Brasil. Se você não consegue conhecer a história da sua cidade. Como é que eu vou falar em patriotismo se eu não conheço a história da minha cidade, se eu não conheço a história do meu país ou do meu estado? Sabe? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Né? De começar a perceber o seguinte, olha, o essencial é a gente construir uma memória, e memória é afetiva, porque a memória te envolve, é algo que te pertence, e pode pertencer individualmente ou coletivamente. Quando a gente fala num fato histórico e conta esse fato histórico, essa memória, é uma memória afetiva. Mas, dependendo do fato, se for um fato histórico, é uma memória afetiva coletiva. O 7 de setembro é uma memória afetiva coletiva. Né? E a gente tem que saber contar isso. A gente tem que saber ouvir sobre isso. O que a gente não pode é achar que o que a gente tem hoje, por exemplo, de construção de 7 de setembro, é algo que é recorrente ao longo da história. Não, não é. Em cada momento há diferenças, transformações. Infelizmente, o bicentenário da independência nosso foi mais comemorado fora do que dentro do Brasil. O coração de Dom Pedro I veio. Quase ninguém nem ficou sabendo disso. Mas para que veio? Sabe? O coração de Dom Pedro. Para que veio? Inclusive, na lápide dele está escrito: eu não quero que o meu coração saia de Portugal, que é a minha terra pátria. E aí, o que aconteceu? Pegaram o coração do cara, não deixa nem o Dom Pedro descansar. Pegaram o coração dele, que ele não queria que saísse de Portugal de jeito nenhum, e trouxeram para o Brasil na marra. Quer dizer, olha só. E quem está ligando para o coração de Dom Pedro? Essa é a questão. Mas quem está ligando para isso? Sabe? Quem está ligando para isso? Quem está ligando para o 7 de setembro? Quem para e reflete sobre isso? E aí esse é o nosso momento de reflexão. A gente precisa refletir. Por que na Europa, em muitos países, a data de independência institucional é comemorada pelo povo, com piquenique, com a família saindo de casa, indo para algum lugar que seja, eventos abertos com o povo na rua? E por que o nosso é aquela coisa, um desfile militar e a gente assistindo os carros passando? Demonstração de força, de poder. Não tem demonstração de riqueza. Riqueza que eu digo cultural, diversidade, sabe? Cadê a representação popular? E aí é um barato, porque o Brasil é maravilhoso de estudar, né? A gente, durante a Guerra de Independência do Brasil, né, a gente tem uma data-chave que é 12 de junho, que na Bahia, até hoje, é comemorado como o Dia da Independência da Bahia. Porque ali no dia 12 de junho de 1823,
foi o momento em que o Brasil obteve a maior vitória sobre tropas portuguesas ainda residentes no Brasil. Tudo por conta de um corneteiro que tocou uma nota errada. Havia o cerco à cidade de Salvador, as tropas portuguesas lá dentro, as tropas da independência fora, super desorganizados, ainda não tinham exército. Um corneteiro foi lá, tocou uma nota dizendo: está vindo a cavalaria pesada. E não tinha cavalaria pesada. Ele tocou errado. Os portugueses que estavam dentro de Salvador ficaram com medo, falaram: caramba, agora a cavalaria pesada, vão meter o pé. E saíram da trincheira. E aí as tropas da independência entraram na cidade de Salvador, tomaram a cidade de Salvador e conseguiram obter aí a principal vitória, né, das tropas aí de Dom Pedro, né, das tropas de libertação, das tropas da independência, sobre as tropas portuguesas. Aí virou o jogo, e aí as tropas brasileiras, chamadas tropas brasileiras, tropas da independência, começaram a ganhar batalha após batalha, batalha após batalha, e essa ficou sendo, para os baianos, a data de independência do Brasil, 2 de junho de 1823. E há ainda quem fale que, de fato, a data de independência é 29 de agosto de 1825, que é quando Portugal assina um documento dizendo: reconheço o Brasil como um Estado independente. 29 de agosto de 1825. E a gente joga essas datas, por ser historiador, a gente joga essas datas só para a gente começar a pensar o seguinte: olha como essa construção é feita do 7 de setembro. Você tem datas que são importantíssimas e que as pessoas não guardam essas datas. O 2 de julho, o 29 de agosto, ou mesmo o 12 de outubro, são datas chaves para o processo de independência do Brasil, porque a independência ela não se dá numa canetada, é um processo que vai de 1822 a 1825. É um processo de construção. E a gente saber se dar conta dessa memória é muito importante, para a gente não acabar caindo naquela coisa, né, carcomida de um patriotismo pobre, de se vestir de verde e amarelo, parecendo que está indo para um jogo de futebol. Nada contra, o jogo de futebol é ótimo. Vamos torcer para o Brasil na Copa. Não é isso? Principalmente se o Pedro for o centroavante do Brasil, aí que eu vou torcer mesmo para a Copa, na Copa. Né? Agora, não dá para a gente ficar com o sentido carcomido, vestindo uma camisa e achando que aquilo é símbolo. Não adianta você abraçar a bandeira ou pendurar a bandeira na sua janela se você não sabe nem o significado das cores da bandeira do Brasil. Não é verde da mata nem o amarelo do ouro. Não é isso. O azul e amarelo é a Casa de Bragança, da família real. O verde é o laço que o Brasil mantém com Portugal. A bandeira portuguesa é verde e carmim. O verde é o laço de irmandade entre Brasil e Portugal. O azul e amarelo significa a casa, né, a Casa de Bragança como a casa detentora do poder, como a casa nobre brasileira. E se vocês pegarem a bandeira do Império e a bandeira da República, vão ver que tem pouquíssimas diferenças. As cores são as mesmas. A gente manteve as mesmas cores. A gente não rompe com isso. Nada contra, eu gosto da minha bandeira, da nossa bandeira. Mas só estou dizendo o seguinte: a gente primeiro precisa conhecer a trajetória histórica de construção da bandeira e ver que no Brasil nunca houve ruptura. Olha a nossa bandeira. É a mesma bandeira desde a chegada de Dom João VI. É a mesma bandeira. O fantasma do Império, dos Braganças, ainda ronda o Brasil. Vide a bandeira nacional. Ainda ronda, as cores são as mesmas. A gente não rompeu, a gente manteve. E tudo no Brasil, ou quase tudo no Brasil, é sempre o quê? Negociável. A gente mantém as coisas, a gente não rompe. Né? Por que nos Estados Unidos a data de independência é super comemorada? Porque foi uma ruptura com a Inglaterra. E uma ruptura que o povo participa. E aí os americanos, os estadunidenses, o que eles fazem? Vão para a rua vestido com as cores da bandeira, dizendo: a bandeira é minha. Eu construí essa bandeira.
que não é igual à bandeira da Inglaterra, é diferente. Eu construí essa bandeira é minha, essas cores são minhas, sou eu aqui, né? Eu tenho meu lugar, eu guardo isso na minha memória, né? O que a gente guarda na memória? Essa que é a questão. O 7 de setembro serve para a gente refletir sobre questões que estão ligadas à nossa construção como povo, à nossa memória coletiva, à nossa ideia de Estado, de pertencimento. Né? A gente tem mãe que fala, não, mas tudo no Brasil é no jeitinho, né? Brasileiro é fogo, brasileiro sempre dá jeito em tudo, não deve se confiar no brasileiro. Como assim? Sabe? E aí isso tem pontos de partida. E a gente precisa entender esses pontos de partida. Por que, que a gente tem determinado comportamento? Por que, enquanto sociedade, a gente acha que o simples ato de sacudir uma bandeira significa que você ama ou não a sua pátria? Né? O ato de se consternar diante de um irmão, de um brasileiro, passando fome, é muito mais nobre do que você simplesmente abraçar um pedaço de pano. Né? Para encerrar, estamos com 33 milhões de brasileiros na linha de miséria. E as pessoas não reclamam. Quer dizer, isso aí tem a ver o quê? Com todo o processo histórico anterior que ainda não foi resgatado. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não fez reforma agrária. Sabe? A nossa abolição da escravidão foi a última do Ocidente. Fomos o último país escravocrata do Ocidente. Isso é à toa? Vamos ver como que o Império foi construído? Quem construiu o Império? Mesmo com a subida de, né, com Dom Pedro II virando imperador, esses coronéis, essa elite, deixou de ser mandatária? O primeiro gabinete de governo de Dom Pedro II era o gabinete Saquarema, o gabinete conservador. Então, na verdade, a gente tem aqui um lapso de tempo de 200 anos ou mais, vamos pegar só o que a gente está trabalhando aqui, que é a proclamação da independência, nesses 200 anos de proclamação da independência, salvo poucos instantes em que a elite esteve fora do poder. E aquilo, né? A nossa memória, a nossa história, ela é construída institucionalmente. E aí, pegando o Darcy Ribeiro, que completaria 100 anos esse ano, um dos maiores educadores que o Brasil já teve, foi o pai do CIEP aqui no estado do Rio de Janeiro, 516 unidades de ensino integral, de ensino de qualidade, integral de qualidade. O Darcy Ribeiro falava, a educação no Brasil é um projeto para que dê tudo errado. Porque a ideia do povo brasileiro ter memória, ter história e saber o seu pertencimento é uma construção. E quem é que faz essa construção? Quem é que tem responsabilidade com isso? Somos nós, professores, nós, pais, mães, que precisamos ensinar para os nossos filhos, nossos alunos, que a história do Brasil não é isso que está colocado aí. Que a história do Brasil precisa ser estudada, lida, refletida, sempre. E aí, já encerrando, agradeço a presença de todas e todos e a gente abre aí para possíveis perguntas, indagações. A gente está aberto aí para conversar, né, mais amplamente sobre tudo isso aí que a gente dialogou. Bem, agradeço a presença de todo mundo aqui. Paulo, novamente, é um prazer tê-la conosco. E reitero o seu posicionamento. Quem tiver alguma questão, por favor, traga para que a gente possa discutir, ainda temos tempo. Então, por favor, aproveitem, senão eu vou começar perguntando. E aí é um problema, né? Aí é um problema. Sempre o primeiro a perguntar demora um pouquinho. Então vamos lá. Então, para não demorar nunca, vamos embora. Na verdade, é muito mais uma colocação para a gente poder, quem sabe, ampliar aqui alguns horizontes, porque atualmente eu venho, né, trabalhando no curso de pedagogia e mais recentemente no curso de direito, como eu já tinha te comentado.
E uma coisa que me chama muito a atenção, independentemente da disciplina, mas sobretudo disciplinas onde eu tenho que discutir conteúdo histórico ao invés de metodologia de ensino, uma coisa que me chama muito a atenção é perceber essa necessidade que uma parcela significativa das pessoas, em função da sua formação escolar e acadêmica, essas pessoas têm necessidade de verdade, né? Essas pessoas têm necessidade de materialização da realidade como se aquilo fosse algo verdadeiro. E aí, conforme você foi falando, é muito legal a gente pensar que, mais do que nunca, aquela afirmação tipicamente sociológica ou tipicamente antropológica de que o ser humano, ele fundamentalmente, ele é simbólico, isso se materializa, né, a cada ponto, a cada vírgula, mas também a cada sentença. Então, quando você fala, por exemplo, dessa questão, o vermelho. O vermelho é uma cor associada à elite, né? E não é uma elite qualquer, ou melhor, é uma elite em função de um contexto histórico específico. E você vê essa preocupação, a preocupação, e aí a gente entra tanto naquela, como a gente comentou anteriormente, né? Uma economia simbólica, o que acaba se desenvolvendo em práticas de ordem econômica por si mesma, né? E aí, quando a gente percebe essa questão do coração, do trazer o coração, de mobilizar a cor, caramba, eu acho que mais do que nunca a sua fala, Paulo, e eu agradeço mais uma vez, ela apenas reitera, ela apenas endossa essa questão de que construímos a realidade a todo momento. Atribuímos significados, né, fervorosos, patológicos a coisas que racionalmente não fariam o menor sentido. Ou melhor, é justamente por conta da racionalidade que faz sentido, né? Então, cara, muito obrigado. Acho que, repito, né, eu falei que não seria uma pergunta, seria uma colocação. Mas eu verifico tanto de cultura clássica, eu verifico tanto de apropriação, né, do mundo clássico. Você que trabalhou na graduação, se não me engano, no mestrado também, né, Paulinho? Com a questão de medievo. E você vê que, ao fim e ao cabo, até o termo medieval é complexo porque pode ser compreendido como antiguidade tardia, porque é uma ressignificação o tempo todo de valores que já estão prontos, né? A gente adapta e todo mundo passa a acreditar que pertence a um mesmo passado, a uma mesma cultura, a uma mesma identidade, lutam por isso e, no final das contas, você fala, como você disse, né, criticamente, para quê? Então, obrigado. Assim, agradeço as colocações, aí você puxando para essa questão do certo classicismo, né? Porque o clássico é uma coisa que sempre vai e volta, né? Assim, ele nunca deixa, né? Por exemplo, a história é em ondas, né? Não é uma linha reta, né? Nem é círculo, é em ondas, né? E assim, eu estava me lembrando aqui, você falou, pô, você deu aula de medieval, não foi no mestrado, foi na graduação durante muito tempo. Eu comecei a ler, não me lembro agora o texto, aí eu falei, porra, o primeiro renascimento é com o Império Carolíngio. Eu falei, caramba, bicho, porra, eu estou no século XIII, XIV, XV ali, trabalhando 15, 14, 15, trabalhando no renascimento final do XIII ali, século XV, tal, 300, 400 italiano e tal. Porra, me fala do século IX, como o primeiro renascimento, e caramba. Aí já depois eu li sobre o islamismo, aí, porra, os abássidas, não sei o quê, papapá, Península Ibérica, porra, século VIII, porra. Aí você já tem na Europa, a partir do século VIII, os islâmicos trazendo papel, pólvora, não sei o quê, os dunduzinhos do arábicos e tal. Aí tu olha, caramba, cara, daqui a pouco eu tô na queda do Império Romano aqui, eu tô, sabe, não sei. Não, e Porque, assim, você, me desculpa, você falando assim, que é do Império Romano, para quem, né? Aí entra nesse pois é, não, mérito. eu ia exatamente falar assim, caiu o quê e para quem? Né? Assim, o que é isso? E aí a gente entra numa coisa que são os marcos de história. Né? Quais são os marcos definidores? Né? A gente tem essa lógica. Quais são os marcos? Aí vem para o Brasil. Quais são os marcos definidores da história do Brasil? Né? 1500, chegada do Cabral, sabe? 1532, quando você tem
a primeira expedição de ocupação, sabe? Qual é o marco? Né? Ou quais são os marcos do Brasil? Né? Por que a gente estuda mais uma coisa, menos outra? É tudo uma questão de construção de memória. O que é mais importante? Eu lembrar de uma revolta no Brasil, eu detesto esse nome, do Brasil colonial, porque para mim isso não é um nome legal, Brasil colonial, mas vamos lá, para mim é um Brasil que está vivendo ali o barroco, é uma fase do barroco. E as pessoas falam, não, Brasil colônia, aí joga um efeito muito negativo. É um Brasil barroco, que a gente está vivendo o barroco na Europa e o barroco vem para cá. A sociedade brasileira é uma sociedade barroca. Quando você pega uma fazenda, você olha a construção arquitetônica da fazenda, né? É uma construção barroca, que é a ideia ainda que vem do medievo, que vem do feudalismo, que é a ideia da propriedade fechada, cercada, amuralhada. E você vai ter isso. A própria cidade do Rio de Janeiro, ela se coloca assim, como uma cidade amuralhada. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade arquitetonicamente, urbanisticamente, renascentista e barroca. E ninguém fala do barroco carioca, nem do barroco fluminense. Pegando aqui Maricá, você vai encontrar igrejas barrocas. Se você for a Saquarema, você vai encontrar igrejas barrocas. Se você for a Cabo Frio, você vai encontrar igrejas barrocas. Sabe? Puxando um pouco, antecipando lá acho que é dia 15, né, que eu vou fazer lá a conferência de encerramento, você pega os jesuítas, cara, ninguém fala dos jesuítas. Por que ninguém fala dos jesuítas? Quando fala em ensino superior no Brasil, todo mundo fala a primeira universidade foi criada quando o rei da Suécia veio visitar o Brasil e tinha que entregar um título de doutor honoris causa para ele, e aí não tinha universidade, só cursos superiores, aí criou a Universidade do Brasil, a UFRJ, 1922. Cara, os jesuítas chegaram a ter 16 cursos superiores no Brasil. Só não houve, e eu acompanhei em documentos esse debate, só não houve universidade porque a Universidade de Lisboa, que é quem deveria dar o aval para se criar a universidade aqui, vetou. Por que eles vetaram? Eles disseram assim, o argumento foi muito simples, não queremos uma universidade no Brasil porque isso vai construir uma elite de pensadores. A elite brasileira tem que ir a Portugal estudar, conhecer Portugal, saber o que é um império, para depois, se quiser ficar, ou voltar para o Brasil, sabendo que pertence àquele lugar. E não se permitiu que os jesuítas se construíssem a universidade. A primeira escola superior dos jesuítas aqui, salvo engano, já tem mais de 10 anos que eu não estudo isso, mais de 15 anos que eu não estudo isso, salvo engano, foi 1565 o primeiro curso superior dos jesuítas, 1565. A dita primeira universidade, que foi de Santo Domingo, né, é de 1555. A gente fez uma 10 anos depois, aqui. A gente chegou a ter no Rio de Janeiro um observatório astronômico, em 1730. É o primeiro do continente americano, é o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, que ficava no Morro do Castelo, que era um complexo militar, administrativo e de formação, porque os jesuítas tinham ali, das primeiras letras ao ensino superior, e tiveram 3 faculdades ali: teologia, direito e matemática. O primeiro curso superior de matemática do continente americano foi no Rio de Janeiro, feito pelos jesuítas. E ninguém fala dessa história. Por quê? Porque essa memória não é interessante. Não é interessante dizer que o Brasil teve, sim, ensino superior no século XVI. E percorreu todo... mas eram poucas pessoas que estudavam. Sim, na Europa também não eram lá essas coisas. Aqui no continente americano também não eram lá essas coisas. A universidade só vai ser massificada no final do século XIX, quando a Universidade de Berlim faz uma reforma, aí vai dar na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? A Alemanha vira uma potência... Aí, ó, o herdeiro aí, apareceu. A Alemanha vira uma potência intelectual, a partir da reforma da Universidade de Berlim de 1895, salvo engano. A partir daí que as universidades começam a massificar. Até então, o que era a universidade? Era feita para a elite. No Brasil, até início dos anos 90, apenas 1% da população frequentava a universidade. Hoje ainda está pouco, estamos na casa aí dos 11%. Podemos chegar a mais.
mas era 1% da população brasileira. Quando eu fiz graduação, isso no final dos anos 90, era 1% da população brasileira. Dos anos 2000 para cá é que a coisa mudou completamente. Por políticas de incentivo, de financiamento, né, estudantil, ampliação das universidades públicas, bolsas de estudo, etc., como aqui a Prefeitura de Maricá faz, aqui 1.000 bolsas, o passaporte universitário. Então, assim, essas políticas sociais, que são políticas interessantes, que não é política para alimentar vagabundo, não é isso, é para fazer um processo de reconhecimento, né, que o Brasil socialmente não trata bem o seu povo, e a gente tem que reconhecer isso e tentar promover essas pessoas no sentido de ter uma boa formação, de poder ter uma memória social, uma memória coletiva, individual e coletiva positiva sobre o Brasil, acabar com o complexo de vira-lata, né, e começar a olhar o Brasil com outros olhos. Ver que no Brasil você tinha ensino superior no século XVI. Né? Paulo, uma coisa que é interessante você ressaltar, Paulinho, já deixa você falar, Paulo Tamioso quer falar, é que quando você pega até mesmo livros de história da educação brasileira, em nenhum momento você tem a negação de que não houvesse ensino superior, mas eles só começam a datar a partir do momento que se cria, ou melhor, que se tem a primeira autorização para a criação de uma instituição universitária pelo Estado. E isso é uma coisa que você pode pegar de Saviani, Aranha, o Manacorda não, porque nem é o enfoque dele, é italiano. Mas você pega todos esses caras que trabalham, né, com os irmãos Piletti, e não, só vai ter quando tiver a universidade. Você fica estranho isso, né? Mas, enfim, por favor, Paulo, pode perguntar. Na verdade, é uma colocação e uma pergunta ao professor Paulo César. Em relação ao estudo oferecido nas escolas públicas, né? Nessa palestra de hoje, com inúmeras outras palestras voltadas para a história, né? Cada vez mais vem trazendo informações que a gente nunca, eu, quanto aluno de escola pública, nunca tive, né, acesso a essas informações. Na verdade, seria uma colocação da sua visão em relação ao ensino público no Brasil, né? A forma como eles ensinam, né? De forma muito feijão com arroz, toda essa informação de história e omitindo, né, os fatos, omitindo a verdadeira história, né, que aconteceu. E qual seria a sua visão em relação ao ensino público, né, hoje, eu digo agora, na atualidade? O senhor acha que a história aplicada em sala de aula, em escola pública, melhorou ou ainda tem muito a caminhar para poder os alunos terem acesso a essas informações? Por exemplo, nunca foi falado em sala de aula em escola pública a questão das cores da bandeira, como que surgiu? Nunca. Eu nunca tive acesso a essas informações. Sabia porque eu fiz graduação em História, e, graças a Deus tive bons professores, mas na escola pública nós nunca tivemos essas informações. E quando eu vim para a graduação em História, foi uma decepção muito grande para mim descobrir que o dia do fico, né, foi uma coisa fictícia, né? A independência do Brasil, 7 de setembro, uma coisa fictícia. Então, é frustrante para a gente que tem acesso a essas informações descobrir que você passa, né, uma segunda fase do ensino médio, segundo segmento do ensino fundamental, né, e ainda pega o ensino médio com essas informações que é aquele feijãozinho com arroz. E qual seria a sua visão hoje em relação ao ensino aplicado em sala de aula e escola pública? Já agradeço aí a pergunta aí, Paulo, meu xará. Mas, olha só, vamos lá, né? Eu acho, assim, por isso que eu até citei o Darcy, está fazendo aí, completando 100 anos, agora em outubro, né? 100 anos aí completaria 100 anos o Darcy Ribeiro, que foi um grande intelectual que pensou o Brasil profundo e no final da vida, no último quarto de vida, para assim dizer, os últimos 20, 30 anos de vida, ele se dedicou muito à educação, né? Lembrando que o Darcy era um antropólogo, né? E dedicou muito a sua vida à questão indigenista, à questão dos povos originários do Brasil,
depois se voltou muito para a política, foi assessor do João Goulart, quando o João Goulart caiu, né, quando a gente teve o golpe de 64, o João Goulart caiu, né, ele era um dos principais assessores do João Goulart, tem histórias fantásticas dele, a fuga do Darcy com o Valdir Pires, do Brasil, enfim. Né, é um cara que tem... Por que eu estou falando do Darcy? Porque o Darcy ele tem um discurso, né, ele tem umas falas muito boas, que ele problematiza a educação sob uma perspectiva política, não apenas pedagógica, porque assim, a questão pedagógica para mim está resolvido, assim, independente de qual linha pedagógica que você segue, qual autor que você segue, eu acho que isso está resolvido. Tem muitos métodos que funcionam, né? Não podemos falar assim, esse método é o melhor, vai funcionar esse. Não, vários métodos funcionam. Vários métodos funcionam, várias metodologias. Então, assim, não estou falando de uma questão pedagógica, eu acho que o pedagógico está resolvido. O formativo também tá resolvido, porque hoje a gente tem, não só hoje, já, pelo menos no campo da história, desde os anos 70, a gente vem formando professores críticos. Desde a década de 70, quando você tem a abertura lenta, gradual e segura, né, sair no Brasil do regime militar para o regime civil, nesse processo de abertura, a partir de 74, você já tem a volta dos professores de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, que estavam fora do país e que voltam com uma carga teórico-metodológica de conteúdo fantástico, porque andaram pela Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Então, assim, a gente tem professores super tops voltando, né? Ficaram vários aqui na Resistência e outros top voltando. Então, você tem um repensar da academia muito forte nos anos 70, e ali nos anos 80 você tem a fundação da Associação Nacional de Profissionais de História, ANPU, enfim, né, com congressos bianuais. Enfim. Então, para mim, essa questão também está resolvida. Conteúdo, metodologia, está resolvido. O que a gente precisa resolver? Na minha opinião, a gente precisa fazer um pacto pela educação, né? A gente, enquanto categoria, professor, a gente precisa pactuar isso. Eu sei que está todo mundo cansado, a gente tem muitos problemas, tal, mas a gente tem que fazer um pacto pela educação. E esse pacto, né, pela educação, e aí falando da escola pública, para mim, qual é o grande problema da escola pública? O grande problema da escola pública, para mim, é você não ter um contingente de professores de dedicação exclusiva. Porque o que acontece? Eu sou historiador. Se eu vou para uma escola municipal 2 dias da semana e fico lá, vamos supor, 2 manhãs e 2 tardes, pronto, resolvi minhas 15 horas como professor. Está resolvido, fui 2 dias. Os outros 3 dias eu estou em outros lugares. E aí eu não vejo o que acontece com a comunidade, eu não consigo tempo para conversar com os pais dos alunos, eu não consigo tempo para conhecer os meus alunos. E como eu dou aula em outros lugares, eu vou ter 200, 300, 400 alunos ao todo. Se eu me fixasse como professor de dedicação exclusiva em uma escola, em 2 escolas, num só município ou no estado, eu conseguiria conhecer aquela comunidade, dialogar com a comunidade, saber o que se passa ali, eu conseguiria conhecer os meus alunos, os pais dos meus alunos, a própria escola, a equipe, os colegas que estão. A gente vê colegas, a gente, oi, 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 tchau, tchau, tchau. Ano que vem já são outras pessoas, porque girou. Aí você passa a ter equipe de história, equipe de matemática, equipe de português. Quer dizer, se você fixa uma equipe menor, se você tem aquele pessoal ali que está ali junto, por que nunca em literatura se estuda movimentos literários que coincidam historicamente com o que está se dando na história? Sabe? Nunca bate. Muito difícil. Por quê? Porque o professor de história não está conversando com o professor ou a professora de literatura. E poderia bater. Por que em geografia a gente não estuda coisas parecidas no mesmo momento? Porque não tem esse diálogo, sabe? Então, assim, falta esse diálogo, falta essa pactuação nossa, coletiva, e falta também um esforço de governo de acabar com essa coisa que eu acho medonha do professor horista. Professor que tem 15 horas, 20 horas. Qual o ideal?
é dedicação exclusiva. Qual o segredo da universidade pública? Só abre concurso para professor de dedicação exclusiva. O professor se dedica àquela universidade. Para a escola, a mesma coisa. Por que o Pedro II é um ensino público, né, que pega lá das primeiras séries até o ensino médio? Por que o Pedro II é de excelência? É só questão salarial? Não. É porque no Pedro II os professores são, no mínimo, 40 horas. Então, eles se dedicam ao Pedro II. Aí isso faz toda a diferença. Por que o Cefet é bom? Porque os professores são dedicação exclusiva. Por que as escolas municipais, raramente a gente tem uma escola dita boa, com o aluno, a aluna consegue ter uma aprendizagem? Porque os professores não podem se dedicar no mesmo grau que os professores do Pedro II, do Cefet. Aí entra outras questões, que é a formação também, de fazer mestrado, doutorado, tal, mas o essencial é o quê? É uma pactuação nossa e um esforço da pactuação nossa de diálogo entre a gente e um esforço de governo para não abrir mais concurso de 15 horas, de 20 horas. Isso é um absurdo. Um professor ter 3 escolas para lecionar, 4 escolas para lecionar durante a semana, ou 5 escolas para lecionar durante a semana, é um absurdo, porque o professor fica completamente alienado. Ainda mais a gente de história, a gente fica alienado, a gente não lembra nem o que deu na sala de aula. Tem que ter um diário ali muito bem feito, um caderninho de anotação, para você saber o que você dá, porque você começa a trabalhar de manhã com o quinto ano, daqui a pouco você está com o ensino médio, sabe? E você vai da pré-história aos dias de hoje. Quer dizer, então isso não pode ser assim. Tem que se levar mais a sério a educação. A educação tem que ser um projeto de Estado e não de governo. De governo significa o seguinte, é passageiro. Acabou o governo, acabou o projeto. De Estado, não, é permanente. Sai e entra governo, continua a política de Estado acontecendo. Como é para a saúde, por exemplo, tem que continuar ali a política de Estado para a saúde. E eles fazem melhor na saúde, porque na saúde não tem jeito, as pessoas morrem. Né? É muito mais escandaloso você ver as pessoas morrendo. Agora, você vê alunos nossos, crianças, com 12 anos, analfabeto funcional, é muito triste. 12, 13 anos, 14 anos como analfabeto funcional. Então, acho que a grande saída da escola pública, não sei se eu consegui responder bem a sua questão, acho que é isso, passa por essa pactuação nossa enquanto categoria, se entender como categoria, e um esforço, e a gente também pressionar nisso, e a sociedade, um esforço de governo para que a gente crie aí professores de dedicação exclusiva que possam, de fato, trabalhar na escola e contribuir com o máximo do seu potencial nessas escolas. Obrigado, Paulo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, aproveitem. Não? Então tem mais uma colocação. Beleza. Não, é interessante, levando em consideração a pergunta do Paulo, ou melhor, a colocação do Paulo, isso que você destacou, né, essa falta de um projeto de Estado, isso é algo que volta e meia, e não com esses termos, eu tenho utilizado em sala de aula, porque quando você para e observa, né, toda e qualquer prática, ela, em suma, é somente uma ação. Se ela vai ser boa ou ruim, isso vai depender do modo como nós observamos e da forma como ela é aplicada. Mas é muito interessante verificar que a defesa ou o ataque à educação, ele é muito bem situado no tempo e no espaço, sobretudo em função dessa incapacidade que qualquer tipo de poder tem de controlar os efeitos do produto educacional. Da mesma forma que você pode, né, gerar um trabalhador, né, para reproduzir práticas, o que não é demeritório, você também não tem como assegurar que, mesmo num curso voltado para isso, o sujeito não vai pensar. Então, realmente, investir em educação é algo que, se formos para pensar, ao longo do que a gente pode chamar de século XX, XXI, foi milimetricamente pensado.
tanto para a forma como a coisa é feita, tanto para a forma como é feita, quanto para o assunto que é discursado. E aí, quando a gente pensa o caso da história, né, e eu discuto bastante isso em sala de aula, a história enquanto disciplina, ainda que tenha sua origem lá no século XIX, né, ela tem um valor e uma importância tão absurda que, se não tivesse, já teria saído do currículo. Mas por que dissemos, ou melhor, por que nós repetimos somente aquilo que nos é permitido dizer? Aí a gente vai para Foucault, a ordem do discurso. Né? E aí, por quê? Porque existe uma ordem política, uma hierarquia político-social que estabelece quem pode, como pode, quando pode, o que pode. E aí você fala, realmente, e Paulo falando, o Paulo Tamioso falando, seja do período que ele estudou, enquanto se formou, a gente aqui fazendo pesquisa, até hoje. Não mudou, o assunto é o mesmo, sabe? Existe o ímpeto para que se faça diferente, mas não é interessante, sabe? E realmente é estratégico, e é uma estratégia muito curiosa. Muito curiosa. Mas, enfim, né? Era para fazer uma pergunta. Tentando puxar um pouco, você citou até o Foucault, eu estava aqui me lembrando de discussão que eu fiz há um tempinho atrás, há uns 10 anos atrás, sobre livro didático. E uma coisa que a gente conversava bastante, né, porque o livro didático, quer queira ou não, ele é um guia, né? Porque quando a gente se forma em história, a gente se especializa. Você se especializou em antiga. Opa, caiu aqui o celular. Você se especializou em antiga. Voltou, caiu o celular aqui, voltou já. Você se especializou em antiga e educação, né? Beleza. Eu me especializei em moderna, hoje eu estou mais em contemporânea, moderna contemporânea, ali na passagem, século XIX. Mas, inicialmente, eu estava no século XVIII. Fui andando, fui para o século XIX, estou hoje na final do século XIX e no século XX. Então, assim, é uma especialização. Eu não me sinto seguro, por exemplo, de dar aula de antiga. Mas, no entanto, quando me encomendarem, né, eu digo me encomendar um livro didático, eu vou ter que escrever de antiga até os dias de hoje. Como é que eu faço isso se eu domino o século XIX? Você domina. E aí, o que acontece? Vai ter erro. E aí, os livros didáticos, eles vão trazer erros. E a gente que não é da área, eu vou olhar para a história antiga e não vou perceber os erros. E vou trabalhar aquele conteúdo. Vou trabalhar aquele conteúdo porque é aquilo. Aí vai chegar em América, eu não sei nada de América. E as pessoas acham assim, você é professor de história, você tem que saber o dia da independência da Guatemala. Porque, gente, a Guatemala ficou independente? Não estou sabendo como é que é isso, sabe? Porque você acha que a gente detém todo o conhecimento e não detém, a gente é especialista. Só quando a gente chega em sala de aula, a gente tem que dar conta de milhares de anos de história, inclusive de coisas que a gente nem estuda na faculdade, que é chamada pré-história, que não é mais, o termo não é mais esse. Mas, assim, a gente tem que falar... Começa com as crianças com o neolítico, o mesolítico, o paleolítico, porra, as eras, é dinossauro, é não sei o quê. Quer dizer, é complicado isso. E a gente não tem esse domínio. E quando você pega o livro didático, você nota que aquele professora que escreveu, mesmo que seja uma equipe, não tem o domínio. E aí dificulta muito, porque a gente tem que dar conta de um negócio que é gigantesco. A gente não é contratado por um município, por um estado ou por uma universidade, até na universidade mesmo. Por quantas vezes chamam a gente para dar cursos e que a gente não é especialista? Como você até comentou aqui, pô, eu sei que você deu muita aula de medieval. Dei, não sou especialista em medieval. Conforme eu falei, meu negócio aqui é século XVIII, XIX e início do XX. Mas chegou um momento que na universidade que eu trabalho, falou, olha só, a gente está sem professor de medieval, você vai dar aula de medieval. E eu estudei. Não, eu disse que você tinha feito algum tipo de pesquisa ou participou de alguma atividade de pesquisa medieval. Eu fui do escritório. Não, aula não. Aula você já dá aula de tudo, pô. Não, pois é, não, mas estou falando na universidade, cara. Isso aqui é o sinistro. Na universidade, dando aula de medieval. E o que eu tinha estudado de medievo eram as universidades por conta do meu mestrado.
como eu estudei jesuítas aqui, aí eu comecei a ver, bom, como é que as universidades se formaram na Europa, já que os jesuítas vêm da Europa. Como é que foi isso? Tal. E aí eu comecei a perceber isso estudando, tal, participei do laboratório, tá lá, aluno de graduação, participando de laboratório, tal. Mas eu não sou medievalista. Vou cometer erros bárbaros aqui. O essencial a gente tem, mas, sabe, eu acho que é por aí. É muito difícil. É uma tarefa árdua. O meu xará e o Paulo. Mas e a questão de formação? Não é uma questão só de formação, né? É uma questão também de, sei, não é só questão de formação didática, é isso. É difícil, é difícil. Eu acho que tinha que fazer um seminário para discutir isso. Boa, boa, boa. Eu cheguei a publicar uns 2 textos sobre livro didático discutindo o seguinte: por que eu vou trabalhar isso em história antiga? Qual a necessidade de saber disso? A pirâmide, pô, fantástico, não mudou em nada na minha vida. Eu tenho tanta coisa legal para estudar que saber que, olha, o politeísmo é uma coisa tão complexa que fala, não, ele só ocultou muitos deuses e fala, né, é pegar aquele cri, 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 passa a bola de feno, vento, né? Não faz sentido nenhum, aquilo ali é um inútil, aquilo ali é um acúmulo de conhecimento desnecessário que só serve para queimar HD. Né? Enfim. A Marcela quer fazer alguma pergunta aí. Boa tarde, eu sou aluna de pedagogia, estou no quinto semestre da Universidade do Campus aqui de Maricá. E realmente eu acho que esse domínio ele tem que existir de acordo com o conhecimento do professor. Né? Essa reformulação educacional, né? A gente está falando sobre história, principalmente, acredito eu, porque tem que acontecer, porque o que a gente vê assim, são algumas matérias escolares supervalorizadas, mas que não te levam a ser um ser humano totalmente crítico, capaz, né, de pensamento, e as outras, assim, deixadas de lado, entendeu? Eu acredito que a história, ela é, né, obviamente, muito importante para a gente entender como um todo, somos, de onde viemos, porque é a história que fornece essas informações para a gente, né? São as pesquisas históricas, são os fatos históricos, que vai se transformando de acordo com o tempo, né? Como o professor Luiz disse e o senhor disse também. Desde sempre se discute isso. E cada vez que abre uma discussão sobre, tem algo novo, tem algo que se modificou com o tempo. Então, assim, eu acho que nas escolas deveria acontecer isso assim, desde a educação básica, né? Porque senão a criança não consegue identificar. Ela vai absorver aquilo, ela vai memorizar, ela vai replicar, entendeu? Quando eu sou aluna do professor Luiz Bantin, né, no caso, esse semestre ele já, né, já deu metodologia de história. E eu confesso que assim, eu como aluna, quando eu vi metodologia de história com ele, eu pensei, nossa, ele vai acabar comigo, porque assim, eu estudei em escolas particulares, né, até muito boas, mas assim, eu memorizei, que é aquela história da falta de domínio e a falta de autonomia que eu acredito que cada pessoa, incluindo de história, tenha, deveria ter esse, né, de acordo com a turma, porque todas as matérias têm, porque história, por exemplo, geografia, são matérias que você vê que não tem muito essa flexibilidade. É aqui e acabou, você tem que pegar o livro e passar aquilo. Só que eu me deparei que, assim, eu não sabia quase nada, né? E a forma com que ele deu a matéria pra gente, a disciplina pra gente, foi assim, eu aprendi em um semestre coisas que eu não era capaz, que eu não fui capaz há anos atrás, estudando durante anos. A visão das aulas dele, né, é totalmente diferente daquela que eu tive. Né? Então, por que realmente, né, concordando com a fala de todo mundo, por que não começar aqui na educação básica? Eu acho que tem que ser discutido entre os historiadores, entre os professores, entre a escola, no conselho escolar, com os diretores, seja lá quem for, com gestores, porque eu acho que a disciplina de história ela merece realmente ela merece essa atenção toda. É isso.
Obrigado, Marcela. Por favor, Paulo, por favor. Não, tranquilo. Obrigado aí, Marcela, pelas colocações. Tentar fazer um apanhado geral aqui, porque assim, quando a gente começa a discutir sobre educação, né, sempre tem um pedido de socorro, né? Então, assim, eu sempre me sinto ou no alto do navio ou dentro do mar procurando um bote ou para jogar para alguém ou para pegar, né? Então, educação a gente está muito nesse nível, né, de querer pegar o bote e se salvar, né? Acho que 3 coisas que a gente precisa pensar para a educação, e aí estou puxando a brasa para a história. 3 coisas que a gente precisa pensar em termos de escola, né? Memória, né? Que está ligada a uma esfera mais subjetiva, né? São fatos, tal, mas é uma esfera subjetiva que cada um lê um determinado fato, um determinado acontecimento da sua forma, né? Não que esteja certo ou errado, mas cada um vê de um ângulo, de uma maneira, cada um vê a informação de uma forma, mesmo que a gente fale o mesmo texto, cada um vai aprender de maneira diferente, então a memória está muito associada a isso, né? E aí eu estou batendo na tecla aqui durante o tempo todo, a memória coletiva, né? Que história trata disso, claro que tem, enfim, outros campos, mas a história trata muito de memória coletiva. O segundo ponto, o patrimônio, que é quando a gente fala do patrimônio histórico, o real. A gente está falando de um palácio, a gente vai ao palácio. Eu estou falando de pirâmide, está lá a pirâmide. Então, mesmo que não existiu, mas você tem lá os registros de que aquilo existiu. O Coliseu hoje não é a mesma coisa, mas a gente tem os registros do que era o Coliseu, os desenhos, arquitetônicos e tal. Eu sei o que era o Coliseu. E cada vez tem pesquisas que revelam coisas novas, né? Para isso serve a pesquisa. Mas está lá o Coliseu, que é o patrimônio, né? É o material. A memória é o subjetivo, o patrimônio é o material, e aí vem um campo da história, que é quando a gente trabalha o subjetivo e o real, né? E a partir desse trabalho subjetivo e real, a gente começa a pensar, a formular coisas, e aí entrando para o campo da sala de aula, eu tenho para mim que, assim, desde as primeiras séries, a gente precisa trabalhar esse campo da história, mas, não, como o Luiz falou aqui, pô, que sentido tem falar de pirâmide para uma criança de 6, 7 anos de idade? Sabe? Se eu trabalho a dimensão da memória, do patrimônio, talvez seja mais interessante eu trabalhar a história do bairro, eu trabalhar a história da família dessa criança. Mas isso é história? É, porque eu estou trabalhando a subjetividade, a memória. Dentro dessa memória tem fatos históricos que aconteceram, momentos. Um dia eu dei aula para ensino fundamental, né? Então tinha um trabalho que eu gostava de dar. Um dia eu dei aula para ensino fundamental. Tinha um trabalho que eu gostava de dar, que era a árvore genealógica. E aí eu fazia uma espécie de pesquisa censitária com os alunos. Não era bem censitária, mas eu fazia pesquisa. Então eu começava a identificar, eu quero que você veja o nome do seu pai, da sua mãe, o avô materno, avô paterno, irmão, tios, tal. Pegava ali 6, 8 pessoas da família. Agora você vai localizar, nasceu aonde? Qual a idade? A mulherada não gostava de falar. Qual era a idade? Nasceu aonde? E há quanto tempo está morando aqui, nessa região? Com isso, eu estabelecia o campo da geografia, do espaço, do território, trazia a memória afetiva deles, os pais contavam. Aí depois eu tinha um desdobramento disso, que eu pedia fatos que aconteceram com o pai e com a mãe ao longo da vida. Ou quando era, eu pensei, não, quando era da sua idade, um fato que aconteceu com sua mãe e seu pai. E aí os pais começavam a lembrar de coisas. E aí eu começava a envolver a família no campo da história. E a gente fazia uma árvore mesmo, eles construíam uma árvore, botava foto e tal. E é um trabalho assim, super tranquilo de fazer, aparentemente bobo. Mas ali eu começava a puxar elementos e começava a trabalhar memória, patrimônio, espaço, tempo. Eu trabalhava ali no campo tanto da história, da geografia, da sociologia. Trabalhava esses 3 campos. E era super interessante, porque você envolvia a família nisso. Eu acho que um dos grandes segredos da educação é você ganhar a família para um projeto de educação. Chamar a família para dentro da escola. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, quantas bibliotecas a gente tem na cidade de Maricá, públicas?
Quantas temos? Uma que vai ser inaugurada. Eu ia falar, eu não estava lembrando de uma segunda, eu tô aqui, uma. Não Uma fui lá biblioteca. ainda. Uma, ainda não foi inaugurada, mas vai ser inaugurada. Uma biblioteca. Uma biblioteca. Tem algumas bibliotecas privadas, tem uma outra pública, que é lá em Itaipuaçu, mas bem pequena. A gente pega, quantas bibliotecas tem nas escolas? São 62 escolas municipais. Quantas bibliotecas tem? 62. Por que essas bibliotecas só servem aos alunos e não servem à comunidade? Por que num sábado eu não abro a escola, faço um cadastro dos pais, parentes dos alunos para usarem os livros da biblioteca? Por que eu não penso um acervo que não sirva apenas aos alunos da escola, mas que sirva à comunidade? Por que eu não penso, em vez de uma biblioteca, uma mediateca, com músicas, com vídeos, com livros? Sabe? Não é muito difícil. E aí, em vez de eu ter uma biblioteca pública, eu vou ter 62, mesmo de funcionamento parcial para a população. Mas eu vou ter, por exemplo, dentro do Saco da Lama, que é uma comunidade mais carente da cidade, eu vou ter uma, duas bibliotecas de acordo com o número de escolas que eu tenho lá dentro. São as pontas de lança. Então, eu tenho que aproveitar esses espaços. Mas isso eu tenho que pactuar com os pais, para não depredar, para cuidar bem dos livros, trazer o hábito da leitura para a família. Se a gente trata de crianças, de famílias mais vulneráveis, mais carentes, pai e mãe não têm hábito de leitura. Às vezes, e eu já convivi com isso, pai e mãe não saberem ler e escrever, e o filho sendo alfabetizado. E aquela criança que estava sendo alfabetizada, eu não dava aula para alfabetização, eu assisti isso, aquela criança tinha mais dificuldade do que as outras que tinham os pais alfabetizados. Porque os pais alfabetizados ensinavam as crianças em casa também, ajudavam. Os que não eram alfabetizados não podiam ajudar seus filhos. E aí, qual foi o programa que fizeram para alfabetizar os pais? Nenhum. Nenhum programa, sabe? É sobre isso. Educação não pode ser uma coisa só ver a criança. Aí eu sou muito Paulo Freire nisso, sou muito Gramsci nisso. A gente tem que olhar o quê? O entorno, o todo. Olhar aquela comunidade. É bom sempre fazer uma coisa que na medicina se faz muito, os médicos fazem muito, que é chamada lamínese. Você fazer uma análise socioeconômica daquela criança que você está dando aula. Saber quem é, tal. Quando eu falei aqui da árvore genealógica, era exatamente para eu fazer essa pesquisa, saber da origem daquela criança, se veio do Nordeste, se é daqui, se veio de outro lugar, se é de outro país, se é de outro estado, se é de outro município, há quanto tempo estão no município, sabe? Saber algumas coisas, e aí conta um determinado caso da família, você já começa a perceber o que é, aí você vê os pais se envolvendo com isso, sabe? Ou os pais que não se envolvem, você começa a perceber, opa, essa família aí a gente tem que ver, tem alguma complicação. Os pais não estão se envolvendo no trabalho. E precisam se envolver no trabalho, sabe? Então, acho que é por aí, a gente pensar a educação de uma maneira mais holística, né? E o campo da história pode ajudar muito nisso que eu falei aqui, de trazer a memória, a questão do patrimônio, do material, sabe? Do território, do tempo. O tempo é essencial, né? Não sei se eu consegui responder, né, o que a Marcela aí perguntou. Deu uma divagada aqui, mas enfim. Típico nosso, né? Pois é. Mas alguém tem mais alguma pergunta, algum posicionamento rápido? Porque faltam 3 minutos aqui para as 6 e eu tenho que dar aula daqui a pouco lá em Maricá. Alguém mais? Não? Então, Paulo, mais uma vez. Ah, Marcela, por favor, Marcela, agora que eu vi. Eu vi agora a mãozinha aqui. Pode falar. Marcela? Eu estou falando mutada. Eu vou falar muito rapidinho. Como eu falei uns anos atrás, eu nem morava aqui, na praça principal ali, tinha uma mini biblioteca. Era junto a um espaço cultural que não era tão valorizado assim, né? Mas, assim, aqui em casa parece uma biblioteca e não dou conta de espaço nem da leitura, nem eu, nem minha família.
E eu fui até esse local tentando doar, não foi possível, eles não aceitaram, entre livros didáticos e não didáticos, tá? Existe hoje em dia também, não que seja uma biblioteca, mas é um espaço cultural ali no prédio da assistência social. É um prédio novo, que eles fazem trabalho com moradores de rua, né? No caso, Centro assim, de Pop. família, de pessoas. Isso. E eles aceitam doação de livros e tudo mais. Eu não tinha para quem doar, eu estava sem espaço, eu coloquei no posto de saúde daqui, que é onde eu trabalho. Uhum. E, por incrível que pareça, muita gente procurou, muita gente pega o livro. Eles devolvem por conta própria, porque, assim, aqui em casa a gente não joga livro fora. Nenhum livro. Nem de história infantil, tá? Nem de romance de jornaleiro. E eles devolvem por conta. Aqui, ó, devolvi. Posso pegar outro? Claro, pode pegar quando você quiser. Nesse centro pop também eu tava levando até para a faculdade para doar para a mãe da minha. E esse rapaz, ele no ônibus, ele sentado do meu lado, ele falou, posso levar? E ele me explicou esse centro pop. Eu falei, pode. No dia seguinte eu fui lá e eles receberam, assim, com muita graça, né? Então, assim, não tem uma biblioteca, né, digna, que eu acho que Maricá, com tanto investimento na educação, realmente precisa e terá, né? Mas ainda existe alguns pontos e existem também pessoas, assim, por fora, né, que fazem esse tipo de trabalho. Legal, Marcelo. Obrigado pelo esclarecimento e, ao mesmo tempo, né, uma informação altamente pertinente aqui em função do interesse, né, que muitas das vezes é escasso, como o Paulo falou, por falta de incentivo. Então, é bom saber que temos esses espaços. Paulo, antes de passar para você, a Grazi quer fazer uma pergunta aí, ao que parece. Não, professora, era só para poder parabenizar pela palestra, foi muito boa, os pontos foram ótimos, os levantados. Só isso, Paulo. Obrigada. Obrigado, Grazi. Paulo, eu acho que pela hora, você quer fazer alguma colocação? Só um agradecimento a você aí pela oportunidade de estar abrindo, né, esse espaço para a gente dialogar, para a gente conversar aí, né, de maneira reflexiva, né? É sempre bom a gente estar abrindo para conversar com as pessoas. Agradecer também a presença de todas e todos aqui. Estou vendo que tem 27 pessoas ainda aqui online. Quer dizer, isso é muito bom, porque ainda tem um espaço para o diálogo, né? E eu acho que, na essência, aí é a gente sempre ouvir e tentar passar para o máximo possível de pessoas, né, o nosso conhecimento, as informações que a gente tem, que a gente lê. Eu estou até aqui com a minha biblioteca aqui atrás, a gente lê exatamente, não é só para a gente, né? A gente lê para o todo, né? Para a sociedade. Obrigado, meu caro, obrigado. E saiba que esse canal está sempre aberto. Acredito que daqui para frente essa interação só tenha, né, que se estreitar e se intensificar. Queria agradecer a presença de todo mundo e destacar que a lista de chamada, quem não preencheu, por favor, preencha, está no chat. Tá? E, novamente, Paulo, prazer imenso, tá? E vamos, que ainda tem muita estrada pela frente e semana que vem você está conosco de novo. Só que dessa vez de forma restrita. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau, pessoal.